Então, para as startups brasileiras, o que tem aqui de interessante no mercado europeu, para aquelas startups e para aquelas empresas também que estão prontas para internacionalizar? Porque a gente conhece, como eu e você, somos brasileiros, a gente conhece a realidade brasileira, a gente sabe que existe muita empresa brasileira que tem essa ambição de internacionalizar. Quando a gente fala, bora internacionalizar, eles aceitam, mas precisa estar pronto, né? Não é assim tão fácil, porque a gente sabe que existe regulamentação, é outra cultura, é outro time, é tudo outra coisa. E aí, assim, para que aquelas startups e empresas que estão prontas para internacionalizar e entrar no mercado europeu, o que tem de interessante aqui que pode dar suporte para elas e para facilitar a entrada, para desenvolver e escalar? O Brasil ele sofre de uma coisa que não é só startup, né? O Brasil ele é ruim de marketing, a gente não faz marketing, a gente só faz marketing do que a gente tem de ruim, né? Do que a gente tem de bom a gente não faz. Então você tem poucas marcas do nível de uma Havaianas, do nível de uma Melissa, agora você tem a Farm, né, entrando forte, e você tem várias Melissas, várias Havaianas e várias Farms no Brasil, inúmeras, né? A gente tem muita coisa boa. Mas a gente tem, sei lá, um mindset de mercado interno, né? A gente acha que o nosso mercado é grande e está tudo certo. Só que, vamos pegar os Estados Unidos, né? Que tem um mercado infinitamente maior que o nosso. Nosso PIB é de 2 trilhões, o PIB deles é de 25 trilhões. E os dois meninos, quando vão para a garagem, eles não querem abrir uma empresa para os Estados Unidos, eles querem dominar o mundo. É mindset, é cultura. Isso deveria ser ensinado desde a escola e dentro de casa. A gente não faz isso. Então, é cultural. Só que, vamos lá, se a gente for pragmático, poxa, o Brasil tem 205 milhões, um PIB de 2 trilhões. Maravilha. Vamos pensar só na União Europeia, tá? Os 27 Estados-membros da União Europeia. Você tem 450 milhões de habitantes e você tem, para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o PIB é 25%, 24% do PIB mundial. A China, 16%. A União Europeia, por isso que eles criaram o bloco, tem quase 20%. Então, a União Europeia, os 27 Estados-membros, estão entre os Estados Unidos e a China, com um mercado maior em pessoas do que os Estados Unidos e com um poder de compra maior, inclusive, uma renda per capita muito maior e muito maior que a chinesa. Então, se você for um cara que faz contas e você desprezar um mercado desse, não é uma coisa muito inteligente. Essa é a parte boa, tem muito dinheiro na mesa. Bom, quais são os obstáculos? O que você pode encontrar aqui na Europa? Primeiro, como você mesmo disse, é um mercado com reguladores diferentes do Brasil, é muito chato em alguns tipos de produtos e verticais, mas eu acho que nem é esse o ponto, Ruth. O ponto é que o consumidor europeu, como se fabrica muita coisa boa aqui, em comida, em decoração, em design, em moda, em carro, em avião, como você tem isso já há 2.000 anos acontecendo, né? As coisas é uma cultura muito mais madura, muito mais antiga. O consumidor europeu ele é muito mais chato e chato no bom e no mau sentido. Então, ele quer uma coisa bacana que tem um valor bacana. A gente não fala de preço aqui na Europa, a gente fala de valor. Né? Mesmo as pessoas que têm menos poder de compra, ela faz essa ponderação de valor para comparar os produtos. E é um mercado muito competitivo por conta disso. Me diz alguma coisa que a Europa não faz. É difícil. E em vários campos, para não dizer todos, ela faz muito bem. Às vezes ela tem líder, às vezes ela dita para o resto do mundo o movimento das coisas. Então, isso significa o quê? Que não é fácil entrar aqui. Requer tempo, requer investimento. Isso é uma barreira para nós, porque hoje o euro está 5,5. Então, você está com... Só que, ao mesmo tempo, e vai uma informação aí para o pessoal,
você não precisa vir até aqui, abrir um escritório, contratar um country manager, uma equipe, etc. e tal. Já existem empresas como as nossas que fazem isso por uma fração desse preço, para você não entrar com os dois pés no rio, né? Você entra com um pé só, vê qual é a profundidade, vai andando um pouco, chega uma hora você coloca os dois pés. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e isso é muito pouco divulgado no Brasil, quando você tem uma empresa aberta aqui, você tem uma operação mínima em qualquer país membro da União Europeia, dos 27, você pode fazer apply para fundos europeus, né? Você faz o apply, não é garantido que você ganhe, mas se você ganhar, dependendo da tua vertical, você chega a ter 40%, 50% do dinheiro que você recebe é fundo perdido. Então, significa que você pega 2 milhões de euros, se 40% é fundo perdido, 800 mil euros você não devolve. Você vai devolver 1 milhão e 200. Como? Com carência de 2 a 3 anos, com 8 a 10 anos para pagar, uma taxa de juro, hoje está mais alta, né? Eu cheguei a pegar aqui, antes dessa maluquice de taxa de juros, no meu terceiro apply eu peguei um valor e eu pagava 1,5%. Eu estou pagando 1,5% ao ano de taxa de juros. Então, assim, nos Estados Unidos, você não tem isso. O cara investe em você e ele pega equity, acabou. Uhum. No Brasil, não tem investimento. E quando tem, você esquece de pegar investimento e tem que reembolsar, porque a taxa de juros é astronômica. Então, existe essa facilidade aqui. Se você começar a fazer um trabalho, você pode ter acesso a fundos europeus. Percebe? Isso é muito interessante. Isso mitiga bastante esse medo de ter que vir para cá. E tão importante quanto é o mindset. Você tem que vir aqui, você tem que aprender como trabalhar aqui. É a mesma coisa, as empresas que vão para o Brasil, elas não chegando. Veja o caso do Walmart, né? Maior empresa do mundo, maior varejista do mundo, chegou no Brasil, deu com os burros na água, né? Não é fácil. A gente tem que se adaptar e tem que entender o contexto, e isso leva tempo. Portanto, alguém que é fundador ou que seja um alto executivo dessa startup, ele tem que estar focado nesse tema internacionalização. Senão, não dá certo, e aí não é culpa da Europa porque é difícil ou coisa que o valha, é porque você precisa ter tempo, dinheiro e perseverança para